Olá, sou a professora Marta, estamos no módulo Legislação e hoje nós vamos estudar uma resolução de onde? Do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica. Vamos entender o que é uma resolução? Como o nome já diz, né? Resolução, se resolve alguma coisa. Quem resolve? É o Conselho Nacional de Educação, que é o órgão superior em termos de conselho dentro do território nacional, tá? E ele tem duas câmaras, a Câmara de Educação Básica e a Câmara de Ensino Superior. Essa resolução é da Câmara de Educação Básica, ó, SEB, número 5 de 2009. O que ela vai tratar? Ela vai fixar as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Por que ela que vai traçar? Porque essa Câmara é responsável pela educação básica, não é? E a etapa, a educação infantil, é uma etapa da educação básica, é a primeira etapa da educação básica. É na educação infantil que nós vamos ter a creche e a pré-escola. Então, aqui, diretriz, o direcionamento de como deve ser o currículo nacional da educação infantil. Ficou claro para vocês? Então, vamos lá. Aqui, o presidente da Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, ele vai definir que ele não está resolvendo isso do nada, ele está resolvendo, primeiro porque a Lei 4.024, na linha C do artigo 9º, parágrafo 1º, é uma lei antiga da Educação 4.024, mas ela ainda vigora nesse artigo. Quando ele diz, esse artigo nessa lei, que essa Câmara é responsável, sim, por essas deliberações, resoluções e pareceres. Então, ele está cumprindo algo que é a sua prerrogativa, tá? E depois nós temos também aqui um parecer, Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica 20/2009, parecer o que é? O que eles acham, né? Então, esse parecer, a partir do que eles achavam, nós temos um vídeo sobre esse assunto, que é bem longo, né? São várias videoaulas. A partir disso, então, foi criada essa resolução para definir o direcionamento curricular da educação infantil. Esse documento legal, gente, também ele é um pouquinho longo, então nós vamos fazer em duas etapas, tá? Prestem bastante atenção porque é uma resolução tão gostosa, porque vai tratar do quê? Do currículo para as nossas crianças de 0 até os 5 anos de idade. Então, é bem apaixonante, né? Então, verifiquem aqui onde é que você se encontra mais, onde você encontra mais identidade dentro de você e que você quer trabalhar com essa faixa etária, no caso, ou quer comandar essa faixa etária, ou quer colaborar com essa faixa etária. Verifique aqui. Bom, o artigo 1º está dizendo que a presente resolução institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil a serem observadas na organização do quê? Das propostas pedagógicas na educação infantil. Então, o objetivo desse documento legal, dessa resolução, é instituir essas diretrizes para que cada município, cada cidade, cada escola tenha a sua proposta pedagógica, porque a proposta pedagógica, como ela é a identidade da escola, ela é algo bem pessoal. Não dá para a proposta pedagógica da escola A ser igual da escola B, porque estão em comunidades diferenciadas, entenderam? Então, essa proposta, essa linha geral de trabalho aqui, é para todas têm que ficar muito atentos. É claro que o Conselho Municipal de Educação dos municípios também traçou metas já como eixo com essa resolução, tá? Então, eu coloquei aqui nesse documento que eu deixo para vocês como anotações, a definição dessa proposta pedagógica, assim como eu deixei outros, para ficar bem claro para você não se confundir. Mas estou dizendo a vocês que a proposta pedagógica é a identidade da escola. E uma identidade não é igual à outra, então fiquem atentos. A minha identidade é diferente da sua. Então, a proposta pedagógica da escola, do CI, CME, CMI, CMEI, cada cidade é um nome, mas é Centro de Educação Infantil da rede municipal, sempre da rede municipal. Por quê? Porque a rede estadual não cuida da educação infantil, apenas a rede municipal, tá? Então, vamos ver aqui, pessoal, nesse artigo 2º, o que ele fala? As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, elas articulam-se com as diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Então, existe uma diretriz grande, que é uma diretriz para toda a educação básica, então existe uma articulação. Já foi pensado nesse documento, mas esse documento nós não estamos estudando aqui, tá? Nós estamos estudando apenas a parte da educação infantil, a etapa.
e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Para quê? Para orientar as políticas públicas na área da elaboração de planejamento, execução e avaliação das propostas pedagógicas curriculares. Então, ou seja, existe um documento maior, que são as Diretrizes Nacionais de Educação Básica, que também tem princípios, fundamentos e procedimentos, princípios, aquela linha mestra que vai seguir essa proposta curricular, fundamento, aquele eixo, né, aquele alicerce e procedimentos, como fazer, o passo a passo de como deve ser elaborado, tá? Devem ser elaborados. Então, ele vai falar de planejamento, de como se executa e como se avaliam essas propostas pedagógicas e curriculares, tá? Então, ele deu aqui linha geral do que vai acontecer daqui para frente. O artigo 3º fala do currículo. O currículo escolar, o que ele é? Ele vai abranger todas as experiências que a criança vai viver naquela escola. E aqui ele define esse currículo. Eu deixei aqui para vocês, ó, define. O currículo da educação infantil é concebido, pelo olhar desta resolução, como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com o quê? Então, olha, experiências que ela já trouxe de casa, que ela vem trazendo no cotidiano, e os saberes que ela já tem. Tem muito conhecimento dentro dela quando ela vai para a educação infantil. Com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico, tecnológico, para que, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade. Por que de 0 a 5? Porque a educação infantil tem essa etapa de atendimento, essa faixa etária, perdão, de atendimento, 0 a 5 anos de idade. E quando a gente fala de desenvolvimento integral, é o desenvolvimento daquele menino, daquela menina de uma forma completa. É o emocional, é o biológico, é o social, é o físico, é o desenvolvimento dela completo dentro daquela escola. Então, esse currículo, essas vivências que ele vai ter, essas aprendizagens que ele vai ter, deve articular essa experiência que ela já traz de casa, desde bebê, com as experiências que nós temos que ensiná-las, porque somos um espaço educativo. Então, com esse patrimônio que nós temos, cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico. A escola é a grande responsável por essa articulação através da forma que o currículo é concebido dentro desse documento legal, que é a resolução que estamos estudando, tá? No artigo 4º, ele vai falar das propostas pedagógicas da educação infantil. E aí ele vai falar como é que ele considera essa criança. Então, as propostas pedagógicas da educação infantil deverão considerar que a criança no centro do planejamento escolar. Então, não é o professor o centro, não é a família o centro, não é a escola como um todo o centro, a escola é a criança. Tudo deve girar em torno da criança, para que ela aprenda, para que ela faça essas articulações dos saberes que ela trouxe de casa com os saberes que nós vamos implementar na vida dela, com a rotina que nós vamos viver aí, com todas as magias, as imaginações, as fantasias que nós vamos oferecer para essa faixa etária para eles, ok? Então vamos continuar, deverão considerar que a criança é o centro do planejamento escolar, curricular, perdão, é o sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas, ela vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, ela brinca, ela imagina, ela também fantasia, ela deseja, ela aprende, ela observa, ela experimenta. Olha só quantas questões aí que nós estamos vendo, quantos verbos aí que a gente está vendo dentro desse contexto todo da consideração da criança como centro do planejamento curricular, que são importantes a gente fazer acontecer dentro da escola. Essa criança narra, essa criança questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então, esse é o olhar dessa resolução número 5/2009 do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, a respeito da criança, ou seja, ela é um ser completo, cheio de direitos, né? É um sujeito histórico, cheio de direitos, que nessas interações que ela tem, nessa convivência que ela tem, nessa interação com a outra criança, com o adulto, ela vai vivenciando e construindo sua identidade pessoal, como disse o artigo 4º. É poético, é bonito, vocês veem que eu me envolvo porque eu gosto muito, tá?
O artigo 5º diz que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, é oferecida onde? Em creches e pré-escolas. Nós já vimos que a segunda etapa da educação básica é o ensino fundamental e a terceira é o ensino médio. Então, a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e vai ser oferecida em creches para crianças de 0 a 3 anos e pré-escola para os 4 a 5. Mas aqui ele dá essa amplitude, 0 a 5. Vamos continuar. As quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos e privados. Então, não é qualquer casa de alguém, eu moro aqui, vou montar uma creche aqui, vou montar uma escola aqui de educação infantil. Não, é um espaço institucional criado exatamente para atender essa faixa etária dos 0 a 5 anos. Pode ser um espaço público, ou seja, das prefeituras, ou pode ser um espaço privado. Tem tantas escolas particulares em cada município, Sorocaba também tem, e aí os pais podem fazer essa decisão. Quero colocar meu filho com a proposta pedagógica da prefeitura municipal daquele município, ou seja, aqui de Sorocaba, ou vou colocar numa escola particular que eu me identifico mais, que tem a minha linha religiosa, que tem a linha que eu gosto de autonomia da criança, ou seja, o pai pode escolher onde ele vai, desde que ele possa estar aí enfrentando as dificuldades, porque o privado tem um custo, né? Então, dentro desses estabelecimentos que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino submetidos ao controle social. O que ele quis dizer aqui no artigo 5º? Que as escolas têm que ser escolas para educação infantil, creche ou pré-escola, tem que ser um espaço institucional da prefeitura ou privado, que vão atender crianças de 0 a 5 anos, que vão atender no período diurno, mas os pais podem levar os filhos em meio período, que é a jornada parcial, ou jornada integral. E essa instituição vai ser sempre regulada e supervisionada por um órgão competente. Quem é o órgão competente? Dentro do município, o órgão competente é a prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação, que é ela que tem a prerrogativa de autorizar funcionamento, de supervisionar, fazer esse acompanhamento para garantir os direitos de aprendizagem das crianças e esses direitos também que já constam no Estatuto da Criança e do Adolescente, constam na Constituição Federal, consta nessa resolução, tá? Bom, parágrafo 1º, é dever do Estado garantir a oferta da educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Aqui o Estado é visto como uma instituição, porém é dever da Prefeitura Municipal, de cada município, essa oferta da educação infantil, ok? Tem que ser de graça e de qualidade. E não é para requisitar, falar, olha, só as crianças que moram aqui, né, nesse bairro que vão ter direito. Se vier uma criança de outro bairro e não tem vaga no outro bairro, vai atender. A legislação diz claramente que a criança que mora naquele bairro tem a prioridade. Mas se a avó mora ali perto e todo dia a mãe leva para trabalhar, deixa a criança na casa da avó, que é em outro bairro, então não é para ter requisito de seleção por raça, cor, enfim, a criança tem esse direito e a Constituição garante, ok? E o parágrafo 2º diz que é obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 e 5 anos até o dia 31 de março, no ano em que ocorrer a matrícula, ou seja, para a pré-escola, os pais não têm aquela prerrogativa de dizer, não sei se eu vou matricular. A partir desse instante, é obrigatória a matrícula na pré-escola para todas as crianças do território nacional, ok? Então, esse documento diz que é obrigatório nessa faixa etária, 4 e 5. Vejam que não deixou claro, não deixou evidenciado nesse documento que é obrigatória a matrícula na pré-escola, na creche. Os pais decidem se eles querem pôr na creche ou não. Porém, na pré-escola, então, os pais são obrigados a colocar. Isso é um direito da criança, tá? O parágrafo 3º vai dizer que as crianças que completam 6 anos após 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil. Ou seja, completou 6 anos dia 1º de abril, continua na educação infantil. É por isso que tem crianças com 6 anos na educação infantil, porque a idade de corte é 31, a data de corte é 31 de março de cada ano. Quem nasceu dia 1º, dia 2 de abril, continua na educação infantil, se completou 6 anos após o dia 31, ok?
O parágrafo 4º vai nos dizer que a frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Mas como assim, Marta? Você não falou que é obrigatório que eles frequentassem a pré-escola? Sim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os pais são obrigados. Mas vamos que venha uma criança da área rural, uma criança que os pais tenham desconhecimento desta prerrogativa da necessidade de matricular seus filhos na pré-escola. Assim que ele chega no ensino fundamental, no primeiro ano para matrícula, ele vai conseguir matricular, mesmo que seu filho não tenha feito a pré-escola. Ficou claro para vocês o parágrafo 4º? Frequentar a educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental, tá? Os pais devem pôr, mas se não colocou por algum motivo, é raro. Não colocou, não é isso que vai prejudicar a criança. Se a criança completou esses 6 anos, ela vai fazer o primeiro ano, que o direito dela dentro da nossa Constituição, dentro da LDB. Parágrafo 5º. As vagas em creche e pré-escolas devem ser oferecidas próximas à residência das crianças, tá? Então, isso já é um direito da criança desde a Constituição, o ECA fala isso, o ECA não é uma lei da educação, mas é uma lei que protege e dá direitos às crianças. Ele também fala isso. Ah, mas eu quero matricular minha filha ou meu filho em outra escola, porque eu deixo meus filhos com a minha mãe, com a minha sogra. Tem direito também, não vai ser negado para essa criança, mas em primeiro lugar, essa escola vai esgotar as possibilidades com quem mora no bairro, ok? Nunca vai ser negado uma matrícula, mas devem ser oferecidas próximas às residências. Parágrafo 6º. É considerada educação infantil em tempo parcial a jornada de no mínimo 4 horas diárias e tempo integral a jornada de duração igual ou superior a 7 horas. Essa é uma perguntinha que sempre cai em concurso, tá? Então, jornada parcial. O mínimo de quantas horas na escola? 4. Entre a 8 e sai meio-dia. E a jornada integral? Entre as 7 horas da manhã, corrida às 7 horas, aí já, se a instituição particular ou pública oferece 7 horas de trabalho com essas crianças, já pode ser considerada o tempo integral. 8, 9, normalmente as crianças ficam até 9, 10 horas na creche, porque os pais trabalham, então tem toda essa organização interna ou institucional para que os pais possam buscar seus filhos em seguida. O artigo 6º vai falar que as propostas pedagógicas da educação infantil devem respeitar os seguintes princípios. Então, agora nós vamos ver os princípios da proposta pedagógica. Elas devem respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos. O que é que são princípios éticos? O princípio da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. Isso é um princípio. Então, a criança que vai ser matriculada naquela unidade de educação infantil, ela sabe, naquela instituição, ela sabe que os pais também vão saber que um dos pilares, um dos princípios daquela instituição é que as crianças vão ser sempre trabalhadas no sentido de serem autônomas, de terem responsabilidades, de serem solidários, de respeitar aquilo que é de todos, de respeitar o meio ambiente e as diferentes culturas, identidades e singularidades. O que significa isso? A cultura que o seu colega traz, que o seu professor traz e vice-versa, a identidade de cada um, quem a pessoa é, singularidades dessa criança, se é uma criança especial, se é uma criança negra, se é uma criança oriental, se é uma criança, enfim, todas as crianças dentro da educação infantil são consideradas todas crianças e esse princípio ético sempre deve ser articulado para que essas crianças respeitem-se e respeitem uns aos outros, tá? Outro princípio importante é o princípio político. Então, essas crianças vão perceber a questão dos direitos da cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Durante toda a elaboração dessa proposta pedagógica, esses princípios políticos devem estar inseridos nas ações. E os princípios estéticos relacionados à sensibilidade, criatividade, ludicidade, que é a brincadeira da criança, liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. São os princípios estéticos e eles também estão reforçados na LDB. Então, se houver uma pergunta, quais são os princípios da proposta pedagógica da resolução número 5 do
Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, são 3. Um político, um ético, político e o estético. E daí vocês podem estar definindo quais são eles, né, de forma mais acadêmica, falando da autonomia, falando dos direitos da cidadania, da sensibilidade, das diferentes manifestações culturais. O artigo 7º vai falar na observância dessas diretrizes. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve garantir que elas cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica. De que forma? Vamos ver. Inciso 1º, oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais. Então, esses recursos são ofertados pela própria escola e também pelas secretarias municipais de educação. Inciso 2º, assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e o cuidado das crianças com as famílias. Então, nesse instante, a criança vem da família para a escola e essa responsabilidade é muito importante de ser assumida, mas compartilhar com essas famílias o que houve dentro da escola, como está o desenvolvimento dessa criança dentro da escola. Inciso 3º, possibilitando tanto a convivência entre as crianças, entre adultos e crianças, possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças, quanto a ampliação dos saberes e conhecimentos, de diferentes naturezas. Então, deve ocorrer dentro dessa proposta pedagógica sempre essa interação, criança com criança, criança com adulto, sempre para quê? Para que a criança tenha ampliado aqui dentro dela, nas suas atitudes, no seu conhecimento, esse conhecimento de diferentes naturezas, percebendo que um não é igual ao outro, né? Cada um reage de uma forma, cada um entende de uma forma, e dessa forma se estabelecendo novas aprendizagens, tá? O inciso 4º vai dizer que, promovendo também a igualdade de oportunidades educacionais entre crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso a bens culturais e as possibilidades de vivência da infância. Nesse quesito é muito importante que a proposta pedagógica não separe as crianças que, por conta de raça, cor, credo, religioso, e mesmo as crianças com deficiência, né? As pessoas com deficiência, as crianças com deficiência, todos vão ter que ter igualdades de oportunidades de aprendizagem, principalmente no que diz respeito às diferenças de classes sociais, porque é mais rico ou porque é mais pobre, então para esse tem mais porque é mais rico, para esse tem menos porque é pobre. Não, os direitos são iguais. Também, no inciso 5º, construindo novas formas de sociabilidade, de subjetividade comprometidas com a ludicidade, com a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional linguística e religiosa. Então, essas novas formas para que as pessoas convivam, as crianças convivam com bastante brincadeiras, dentro da maior situação de direito de todas, com essa questão da sustentabilidade, rompendo essas relações de que esse pode mais porque é mais rico, esse pode mais porque é mais velho, esse pode mais porque é branco, esse pode mais porque é homem, esse pode mais porque é aqui do estado de São Paulo, não é lá do Nordeste, enfim, ou esse pode mais porque é de religião X e não Y. Então, essa construção dessa proposta político-pedagógica abarcar essa forma de sociabilidade e subjetividade com esse comprometimento, né? Que através dessas brincadeiras todos possam ser inseridos dentro da proposta sem repartições. E o artigo 8º vai nos dizer que a proposta pedagógica das instituições de educação infantil devem ter como objetivo garantir à criança o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens em diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Esse também é muito parecido com o que fala o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, elas devem ter como esse objetivo essa garantia de acesso e apropriação a todos os processos de aprendizagem das escolas de educação infantil,
nessas diferentes linguagens, ou seja, essa apropriação do conhecimento pode ser na linguagem artística, verbal, corporal, enfim. Dessa forma, a gente encerra essa primeira parte, e eu estou deixando claro que esses aqui são os objetivos da proposta pedagógica, né? Nós encerramos essa primeira parte dessa videoaula e já já nós vamos para a segunda, tá? Tchau!